Olá, meu nome é Mariana Bandim e hoje eu e meu grupo, que é formado por Giovana Medeiros, Helena Priori, Lara de Freitas, Maria Clara Siqueira, Mirela Rego, Rodrigo Botelho e Ruda Marques, vamos falar sobre injeção intracitoplasmática de espermatozoides, que é a ICSI, e fertilização in vitro, que é a FIV. Os tópicos abordados no trabalho serão o que é a ICSI e qual a relação com a FIV, como é feita a ICSI, onde são feitas as técnicas de ICSI, quais as indicações, quais os riscos, quais as chances de sucesso, questões éticas da FIV e questões psicológicas da FIV. Bom, agora falando sobre o que é a ICSI e qual é a relação com a FIV. A ICSI significa injeção intracitoplasmática de espermatozoides e é uma técnica de micromanipulação utilizada em laboratórios de reprodução assistida. Ela consiste basicamente em selecionar um único espermatozoide e injetá-lo diretamente no citoplasma de um óvulo maduro usando uma microagulha muito fina. Se tratando da relação entre a FIV e da ICSI, tem-se que a FIV, que é a fertilização in vitro, vai ser o procedimento mais amplo que engloba todas as etapas, desde a estimulação ovariana até a transferência do embrião para útero. Já se tratando da ICSI, ela é basicamente uma variante ou etapa da FIV. Então, na FIV convencional, os óvulos vão ser colocados em contato com milhares de espermatozoides em uma placa de cultura e a fertilização vai ocorrer de forma natural, ou seja, o espermatozoide vai penetrar o óvulo sozinho. Já a FIV com ICSI vai utilizar uma técnica de injeção direta do espermatozoide no óvulo, aumentando assim as chances de fertilização. Nesse segundo tópico, eu vou falar um pouco de como vai ser realizada a injeção intracitoplasmática de espermatozoides e eu separei principalmente 6 tópicos que explicam como esse processo é feito. E o primeiro deles vai ser a estimulação hormonal com agonista de GnRH e depois FSH e depois gonadotropina coriônica recombinante. E basicamente essa estimulação hormonal ela vai ser importante para primeiro regular o ciclo hormonal, o ciclo menstrual da mulher, para impedir que ela ovule antes da coleta dos seus folículos, dos seus ovócitos. Depois vai ser preciso a estimulação com FSH para estimular o crescimento e o amadurecimento de múltiplos folículos nos ovários. E a gonadotrofina coriônica humana recombinante, que vai ser administrada quando os folículos vão estar mais maduros e vai servir como um gatilho da ovulação, que vai promover a maturação final dos ócitos. Em seguida, vai ser feita a aspiração folicular guiada por ultrassonografia, que vai realizar a punção dos folículos para coletar os ócitos, e esse procedimento vai ser feito por via vaginal, com auxílio de um ultrassom transvaginal. E em seguida vai ser feita a identificação dos ócitos secundários para inserção em meio com a hialuronidase, que vai ser feita essa remoção dos folículos, a identificação dos ócitos secundários, e vai ser colocado no meio com a hialuronidase, que vai ser uma enzima que vai remover as células que rodeiam o ócito. E aí vai ser permitida a identificação dos ócitos em metáfase 2, que vão ser os aptos para serem utilizados na fertilização por ICSI. Em seguida, vai ser feita a coleta dos espermatozoides, e aí essa coleta vai ser feita por alguns diferentes meios. O principal, o mais comum, é a masturbação, mas também pode ser feita a punção do epidídimo ou uma biópsia testicular, que vai ser quando não tem espermatozoide no líquido ejaculado. O próximo passo vai ser com o uso de um microscópio invertido e micropipetas, e vai ser utilizado um microscópio invertido de alta precisão e micropipetas bem finas, e um único espermatozoide vai ser imobilizado e aspirado, e ele geralmente é aspirado pela cauda, e vai num ócito maduro, que vai estar na metáfase 2, o espermatozoide vai ser injetado no citoplasma. Em seguida, após 15 a 18 horas, verifica-se a fecundação e o embriologista vai ver se tem a presença de 2 prionúcleos. Após 48 a 72 horas vai ser feita a avaliação da qualidade embrionária, que vai avaliar principalmente a morfologia, então vai ver o número de células, a simetria, a fragmentação, e o ovócito fecundado vai estar apto para a próxima etapa. A ICSI ela é realizada em laboratórios especializados em reprodução assistida, que podem ser encontrados tanto em clínicas especializadas como em alguns hospitais.
Nesses locais, a mulher tem seus ovócitos coletados por punção ovariana e o homem seus espermatozoides coletados, seja através da masturbação ou também por punção testicular. No caso da punção testicular, ela vai ser muito importante para os casos em que o homem não consegue ejacular ou seu sêmen não possui gametas. O profissional especializado, que é no caso geralmente o embriologista, nesses laboratórios vai inserir o espermatozoide selecionado no óvulo e os que são fecundados serão mantidos em uma incubadora por um período de 5 até 7 dias. Quando eles chegam ao estágio de blastocisto, eles podem ser ou selecionados para o congelamento para a gestação futura, ou é realizado a transferência desse óvulo fecundado ao útero por meio de um catéter com o auxílio de um ultrassom. Seguindo agora para o quarto tópico, que são as indicações para a ICSI. A primeira indicação vai ser justamente quando houver alterações graves no sêmen, seja porque esse sêmen vai apresentar poucos espermatozoides, o que caracteriza a condição de oligozoospermia, ou porque esses espermatozoides têm baixa motilidade, o que caracteriza a condição de astenozoospermia, ou porque existem muitas formas anormais de espermatozoides nesse sêmen. A ICSI também vai ser indicada quando houveram falhas prévias na fertilização in vitro convencional, e a ICSI vai ser justamente usada na tentativa de aumentar as chances de sucesso dessa fertilização. A terceira indicação é quando se faz o uso de espermatozoides recuperados de forma cirúrgica, ou seja, esses espermatozoides vão ser coletados de forma direta, seja no testículo ou no epidídimo, mas geralmente quando ocorre essa coleta de forma cirúrgica, esses espermatozoides vão vir em número e qualidade muito limitada, o que vai exigir a técnica da ICSI. A quarta indicação é quando há a presença de anticorpos anti-espermatozoides, que é quando o sistema imunológico ataca os próprios espermatozoides, o que prejudica sua mobilidade e capacidade de penetrar o óvulo. A ICSI contorna essa barreira imunológica. A ICSI também vai ser indicada quando se fizer o uso de espermatozoides ou óvulos congelados, pois ao serem congelados, os espermatozoides podem ter sua motilidade ou viabilidade reduzidas após o congelamento. Já com os óvulos, o congelamento ou o envelhecimento dos mesmos podem fazer com que a zona pelúcida endureça, o que dificulta a entrada do espermatozoide. E como a ICSI injeta o espermatozoide diretamente no citoplasma, ele vai ultrapassar essas barreiras. A ICSI também é recomendada quando há baixa contagem espermática no dia da coleta, ou quando se utiliza de gametas doados, pois quando os gametas, sejam óvulos ou espermatozoides, são escassos ou de difícil obtenção, como no caso de doadores, a ICSI vai ajudar a maximizar as chances de fertilização com cada célula disponível. Falando um pouquinho agora sobre quais são os riscos da injeção intracitoplasmática de espermatozoides. A gente pode mencionar a síndrome de hiperestimulação ovariana, também conhecida pela sua sigla SHO, que ocorre devido à estimulação ovariana intensa com hormônios para obter múltiplos óvulos. Essa síndrome ela possui uma fisiopatologia que ainda não é totalmente conhecida e ela provoca um aumento da permeabilidade capilar pelo fator de crescimento vasculo endotelial, podendo ocasionar um acúmulo de líquido no abdômen e nos pulmões. Outro risco que também pode ser destacado é o risco da gestação múltipla, devido à transferência de mais de um embrião fecundado. E por que se configura como risco? Porque as gestações múltiplas, elas possuem altas taxas de prematuridade e de baixo peso e também um maior índice de riscos obstétricos, aumentando, assim, a taxa de mortalidade. Outro risco também é o risco do aborto espontâneo. É importante a gente mencionar que a idade materna é um determinante fundamental nesses casos, porque em mulheres acima de 37 anos, as taxas de aborto são significativamente maiores, mesmo após a fecundação bem-sucedida com ICSI. Também podemos citar a gravidez ectópica e as malformações congênitas. Há preocupações em estudos clínicos sobre uma possível maior incidência de anomalias congênitas em bebês concedidos via ICSI
embora os chances de sucesso da ICSI. Então, existem alguns fatores que influenciam nessa taxa de sucesso, como a idade da mulher, dado que a quantidade e a qualidade dos óvulos diminui com a idade, a qualidade dos espermatozoides, já que fatores como morfologia e motilidade impactam na fertilização, a experiência da clínica, já que a expertise da equipe médica e dos embriologistas pode influenciar nos resultados, e as condições uterinas, dado que a receptividade do endométrio é crucial para a implantação do embrião. A partir dessa informação, tem-se a média da taxa de sucesso por faixa etária. Mulheres com menos de 35 anos possuem uma taxa frequentemente superior a 40% por ciclo. À medida que a idade vai aumentando, a chance de sucesso diminui. Então, as mulheres com 35 a 37 anos possuem taxa de sucesso entre 35% e 40% por ciclo. Já as mulheres entre 38 e 40, as chances variam em torno de 30%, e as mulheres com mais de 40 anos possuem frequentemente taxas abaixo de 20% por ciclo. Complexos, que vão além das considerações médicas e econômicas. Um dos temas centrais é a definição de limites de idade para a realização da FIV. Há argumentos a favor da restrição etária, visando proteger o bem-estar da criança e evitar riscos médicos, especialmente quando há uso de óvulos doados por mulheres mais jovens para gestantes em idade avançada. Outra questão importante é o acesso à FIV por mulheres solteiras e casais do mesmo sexo. Embora essas práticas estejam se tornando mais comuns, ainda existem debates éticos sobre o direito da criança a ter figuras parentais de gêneros distintos. Isso gera tensões entre o respeito à autonomia reprodutiva e o suposto interesse da criança. O destino de gametas e embriões armazenados também é fonte de conflitos éticos. Casos de separação ou morte de um dos parceiros levantam dúvidas sobre a quem pertence o embrião e se ele deve ser implantado, descartado ou doado, especialmente quando há discordância entre as partes. A seleção genética de embriões, por meio de testes pré-implantacionais, desperta preocupações éticas relevantes. Embora esses testes sejam úteis para evitar doenças hereditárias, seu uso para selecionar características desejadas aproxima-se de práticas eugênicas, levantando questões sobre a discriminação e a dignidade humana. O congelamento social de óvulos, feito por razões não médicas, como adiamento da maternidade por questões profissionais, também é abordado. Embora promova a liberdade de escolha, essa prática pode gerar pressões sociais e expectativas irreais, especialmente quando promovida de forma comercial. Além disso, o financiamento público da FIV suscita questões sobre justiça distributiva. Em contexto de recursos limitados, deve-se avaliar se a FIV deve ser priorizada frente a outras demandas do sistema de saúde. Isso se relaciona com a ética da equidade no acesso aos tratamentos reprodutivos. A comercialização da FIV é outro ponto sensível. Há risco de exploração de mulheres em situações vulneráveis, tanto na doação de óvulos quanto na gestação, por substituir, como barriga de aluguel, sobretudo em países com regulamentações frágeis. Por fim, conflitos entre valores religiosos e éticas laicas levantam questões sobre até que ponto crenças individuais ou coletivas devem influenciar políticas públicas em reprodução assistida. Com relação às questões psicológicas que envolvem a FIV, é possível dizer que a FIV é um processo que não envolve apenas desafios físicos, mas também intensas questões emocionais e psicológicas, muitas vezes descritas como uma verdadeira montanha-russa emocional. A FIV é marcada por altos níveis de ansiedade, estresse e incerteza. A pressão para engravidar, as exigências de tratamento e o medo do fracasso contribuem para um quadro emocional delicado que pode afetar profundamente a autoestima e o bem-estar dos envolvidos. A ansiedade e a depressão são algumas das manifestações mais comuns, especialmente diante das tentativas mal-sucedidas ou perdas gestacionais. Sentimentos de culpa, vergonha, inadequação e baixa autoestima, sobretudo entre as mulheres, são frequentes e podem levar até ao abandono do tratamento. Além disso, o processo pode gerar conflitos no relacionamento, exigindo diálogo, apoio mútuo e resiliência do casal. Outro aspecto importante é o luto simbólico vivido a cada ciclo sem sucesso. Uma frustração dolorosa que pode se intensificar com o passar do tempo, gerando isolamento social, principalmente quando o casal não encontra compreensão no seu círculo de convivência. Estudos sugerem que altos níveis de estresse e sintomas emocionais negativos podem estar associados a menores taxas de sucesso na FIV, embora esse impacto ainda dependa de fatores individuais.
Mulheres com histórico emocional mais fragilizado tendem a enfrentar maiores dificuldades ao longo do tratamento. Por isso, o suporte psicológico é considerado essencial. Acompanhamento com profissionais especializados, participação em grupos de apoio e o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento e relaxamento ajudam a reduzir o impacto emocional, promovem o bem-estar e podem até influenciar positivamente os resultados do tratamento. Manter uma rede de apoio sólida, adotar hábitos saudáveis, praticar atividades prazerosas e compartilhar sentimentos são atitudes que fortalecem a saúde mental durante a FIV. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo, e esse equilíbrio pode ser chave para atravessar o processo de forma mais saudável, resiliente e esperançosa.